Bom dia a todos, cumprimento na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 24 de abril, sexta-feira, 31º dia da nossa quarentena espiritual. Nós vamos dar sequência ao mesmo texto que nós vimos ontem, de Atos 1, de 6 a 9, outras lições importantes para nós. E ainda depois vamos ver Mateus, Marcos e Lucas, o que eles têm a acrescentar nessa mesma passagem, contando um relato paralelo. Antes, porém, vamos buscar a sabedoria, a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Letícia? Senhor, muito obrigada por esse dia. Quero te agradecer por tudo que o Senhor fez por nós. Quero te agradecer pelo estudo que nós estamos fazendo. Quero te agradecer por todas as famílias que estão assistindo e pela nossa igreja, por todos os nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Amém. Eu não vou reler, já foi lido ontem, um texto bem pequeno, Atos 1, versículos 6 a 9. Ontem nós refletimos sobre a razão primária de nos ser concedido o Espírito Santo. É uma passagem onde Jesus diz que eles receberiam o Espírito Santo, os discípulos que estavam reunidos ali. Conforme o versículo 8, isso serviria para eles serem testemunhas de Jesus em suas vidas. Então essa é a razão primária de nós recebermos ou de nos ser concedido o poder do Espírito Santo. É para sermos testemunhas de Jesus. Em outras palavras, como vimos ontem, ao invés de buscar alguma coisa para nós, servir a Deus. Ao invés de pedir, de querer, e algumas pessoas ousam até determinar, ao invés disso, servir. Nos preocuparmos em servir o reino, porque o poder nos foi dado para servir como testemunha. Nós lembramos de que eles, os discípulos aqui, queriam alguma coisa de Jesus ainda, Queriam saber quando a nação de Israel seria libertada de Roma. E Jesus, depois de dizer que isso não competia a eles, saber o tempo e o propósito, que são de exclusividade do Pai, pelo contrário, diz, olha, não pensem nisso, pensem em ser minhas testemunhas. Versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. E a reflexão que nós finalizamos é essa, que se nós nos pegarmos insistindo e pedindo muitas coisas a Deus e reclamando por que Deus não me dá isso, ou por que não dá aquilo, deveríamos inverter e pensar em como temos sido testemunhas de Jesus, porque é para isso que nos foi concedido o poder do Espírito Santo. Hoje eu queria refletir sobre outra questão interessante ainda nesse texto. Se nós falamos que o Senhor Jesus nos deu o poder do Espírito Santo para sermos testemunhas, o que seria ser testemunha na prática, então? Porque senão fica algo muito teológico e não tão prático. O que é ser uma testemunha? A palavra testemunha, no versículo 8 do nosso texto aqui, ela... no texto grego, está lá a palavra mártir, mártir é alguém que se recusa a negar aquilo que viu, Guarde esse conceito. Ser testemunha é ser um mártir. A gente associa mártir por alguém que sofre por uma causa, sofre porque negou ou se recusou a negar o que viu, a verdade que ele sabe. Por isso testemunha, que tem nos fóruns, aí nos julgamentos, diante das sentenças, tem lá as testemunhas, porque é alguém que se recusa a negar o que ela sabe, o que ela viu, o que é verdade. E no caso dos discípulos, e por isso seriam chamados apóstolos, porque eles não poderiam deixar de falar sobre a ressurreição de Cristo. Então eles não tinham como negar isso. Não poderiam recusar ou negar o que eles viram, a ressurreição de Jesus. Por isso, testemunhas. E está embutida a ideia aí na testemunha, na definição,
recusar a verdade, então. E quando eu penso em recusar a verdade, eu tenho que pensar no meu coração também. Se eu estou negando ou recusando de falar a verdade, mesmo sobre algum tipo de tortura, algum tipo de pressão, até coação e até da minha carnalidade. Porque eu tenho que começar a falar a verdade primeiro a mim, para depois poder externar essa verdade também aos outros. Então guarde isso, a palavra testemunha é mártir no texto grego. Nós sabemos que mártires são aquelas pessoas que sofrem por uma causa, então tem tudo a ver, porque é alguém que se recusa a negar o que ele sabe, a verdade, o que ele viu. E nós somos conhecedores também da verdade. Portanto, ser testemunha é ter convicção e permanecer na verdade, sob qualquer situação, recusando-se a negar a fé que nós já recebemos. Repito, mesmo quando tivermos que falar essa verdade a nós mesmos, contra a nossa carnalidade ou pecaminosidade, nós que somos seres caídos em pecado. É por isso, por exemplo, que Jesus recebe esse título, né, em Apocalipse, né? No comecinho do Apocalipse, capítulo 1, quando diz no versículo 5, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Por quê? Porque ele disse ou foi porta-voz da verdade, não negando aquilo que ele veio fazer diante da proposta do Pai. Por isso ele foi mártir, ele foi testemunha, e nós também devemos pensar assim. Só que, isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, quando nós pensamos em sermos testemunhas ou mártires, nós temos dificuldade. Como eu já disse, nós somos meros pecadores. Por essa causa, o versículo 8 diz que nós seríamos mártires ou testemunhas, mas sob um poder, ou debaixo de um poder que nos seria concedido, porque por nós mesmos nós não conseguiríamos, pecadores como somos. Então, se a palavra testemunha, aqui no texto grego, é mártir, a palavra poder, no versículo 8, ainda recebereis poder do Espírito Santo, essa palavrinha poder, muitos já sabem, é dinamis, que é da raiz do dinamite. A ideia é que seja um poder não procedente de nós, obviamente, porque nos é concedido, do Espírito Santo, mas que causa um impacto muito grande. Não só na minha vida, mas na vida daqueles que convivem comigo. Então veja, somos chamados para sermos testemunhas, mártires, não mentir, nem recusar a negar ou negar aquilo que nós sabemos da verdade. Temos que dizer isso para nós e para os outros, e porque isso seria muito difícil para nós e para os discípulos na época também. O Senhor Jesus então diz que ia conceder, ia descer sobre nós poder através do Espírito Santo em nossas vidas. Então nós recebemos o Espírito Santo e podemos lembrar, por exemplo, de 3 situações em que nós temos evidências do Espírito Santo em nós. A primeira delas é pela fé que nos foi dada para crer no sacrifício de Jesus por nós. Se não fosse pelo Espírito Santo nos regenerar e nos capacitar a crer exclusivamente na suficiência do sacrifício de Jesus na cruz, nós creríamos que Jesus simplesmente abriu a porta da salvação e cada um agora decide se quer ou não. Nós só não cremos assim, que seria mérito humano, porque eu que vou decidir e não sou eu que decido nada, eu sou eleito, porque nós temos o Espírito Santo, que nos dá essa sabedoria, essa capacitação de crer assim. Então essa é a primeira evidência. A segunda evidência é que esse Espírito Santo ele vai modelar o nosso ser. Ele vai transformando diariamente, até a volta de Cristo, aquele processo de santificação, vai nos modelando e nos dando aquilo que Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22, chama de fruto do Espírito. Então é por isso que uma vez cheios do Espírito Santo, uma vez que desceu sobre nós o poder do Espírito Santo, primeiro nós cremos na suficiência do sacrifício de Cristo, sem mérito algum nosso. Segundo, nós somos modelados pelo fruto do Espírito, e esse fruto é amor,
alegria, paz, amor para com os outros, alegria, satisfação em Jesus, uma vida alegre, satisfeita, paz, nós somos pacíficos. Diz lá o texto de Gálatas 5:22, longanimidade, que é a paciência uns com os outros, a benignidade, que é o pensar bem e não pensar coisas más, a bondade, que é o fazer o bem, a fidelidade, né? A mansidão, coisas que eu tenho que conter para com os outros, ser manso, e o domínio próprio, comigo mesmo, o domínio que eu tenho de mim mesmo. Então veja as ações do Espírito Santo, veja o poder que vai descer sobre nós, ou iria descer sobre nós. Primeiro, nos dá a fé para crer na suficiência. Segundo, nos modela, nos molda através do fruto do Espírito. Cada vez mais nós somos mais amorosos, cada vez mais nós somos mais pacientes, cada vez mais nós somos mais mansos e assim por diante. Não é verdade? Não acontece isso nas nossas vidas? Terceira evidência está nas Escrituras também. Junto a essa fé exclusiva na suficiência da cruz, junto ao modelar do nosso ser, ainda nos é dado dons espirituais, né? Não só aqueles descritos em algumas cartas, como 1 aos Coríntios 12, 28, como aos Romanos, capítulo 12, versículos 6 e 8, ou também em Efésios, capítulo 4, versículos 10 e 11, que falam sobre dons. Mas algo muito mais abrangente, porque os dons não se resumem só àquilo que está no texto. Paulo mesmo fala em outras coisas como estas, né? Tudo aquilo que nós temos de habilidade, tanto intrínseca nossa, do nosso ser, aquela individualidade, como a espiritual que nos foi capacitada, tudo sendo usado em prol do Evangelho, do Reino de Cristo. Isso é a ação do Espírito em nós, através dos dons espirituais. É a capacitação que nós temos de usar todo o nosso ser, todas as nossas habilidades e dons espirituais para a proclamação do Evangelho. Tá? Então, ontem nós falamos sobre a razão primária do Senhor Jesus conceder poder do Espírito Santo sobre nós. Não é para ficar pedindo as coisas, ordenando a Deus, não, nada disso. É para nós testemunharmos. E hoje nós queríamos ver o que é realmente na prática testemunhar. Testemunhar é recusar a negar aquilo que eu vi, a verdade, a fé. Demos o exemplo de Jesus, a fiel testemunha. Mas todos nós somos discípulos se fomos convidados para sermos mártires. Mas vimos também que isso seria difícil a nós pecadores. Então o Senhor nos capacitou com poder. Que poder é esse? A ação do Espírito Santo em nós. Como ela é evidente? Pela fé no sacrifício de Cristo, nos modelando através do fruto do Espírito e também nos usando como instrumentos através dos dons espirituais. Nós somos dotados de dons para desenvolver em prol do Evangelho. Eu quero encerrar lembrando que esse texto que fala que nós somos mártires sob o poder do Espírito Santo, também nos diz como então nós vamos testemunhar, né? Nós somos comissionados. Onde nós devemos começar ou como devemos priorizar a proclamação do Evangelho? Eu acho que isso é muito importante e está escancarado aqui no texto, nós não podemos deixar de abordar isso. Veja no versículo 8, que alguém pode estar pensando assim, eu vou começar a testemunhar como, e quando, e aonde? Então eu te digo, o versículo 8 nos mostra também isso, o final dele. Diz lá para serem testemunhas, veja que tem uma ordem, né? Uma ordem, obedece uma ordem aí, e se está no texto bíblico, há uma importância para estar no texto bíblico, senão não estaria, simplesmente seriam minhas testemunhas em todo lugar, mas não é assim que está escrito. Está escrito era para ser em Jerusalém primeiro, depois em toda a Judéia e Samaria, e depois até os confins da terra. Não é o contrário também, vá até os confins da terra, depois vocês voltem Samaria, Judéia e Jerusalém. Não, está dessa forma para obedecer uma ordem. Porque Jerusalém era o lugar que eles estavam. Judéia era ao derredor, era o estado cuja capital era Jerusalém, para ficar fácil da gente entender. Samaria já é outro estado.
Se a gente fosse pensar em Brasil aqui para fazer a comparação. E depois para fora disso. Então é de dentro para fora a ideia. O que me leva a pensar que tem que começar em mim, dentro da minha casa, na minha igreja, para depois nós podermos sair para fora testemunhando. Tá? Porque senão nós vamos testemunhar algo que nem nós estamos vivendo. E seremos como Pedro, que teve que ser chamado a sua atenção por Paulo, no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 14, nos mostra isso, que ele queria converter os gentios para o cristianismo, vivendo alguns costumes judaicos, mas ele vivia como gentio. Paulo fala para ele, como que você vai viver de uma forma e pregar outra? Você não vai convencer ninguém, porque o nosso testemunho, é isso que nós estamos falando hoje, conta muito. É a palavra que vai fazer a diferença. Mas uma palavra vinda de quem não tem testemunho nenhum de que vive essa palavra, não tem efeito. Não tem efeito. Não quer dizer que a palavra não tem efeito. Mas Deus há de nos capacitar como instrumentos, como testemunhas, como mártires, para que essa palavra poderosa seja vista em nós e assim o Senhor convença com o Espírito dele, através da leitura bíblica, as pessoas. Vamos pensar assim? Às vezes nós queremos alcançar o mundo. Temos projetos e queremos evangelizar todo mundo. Queremos falar de Jesus para todo mundo. Primeiro, então, começa em Jerusalém. Começa consigo mesmo. Corrija aquilo que precisa ser corrigido. A modelagem do nosso ser através do fruto do Espírito. Busque desenvolver o seu dom espiritual. Fala consigo mesmo. Depois, trata dos seus queridos, da igreja, do seu bairro. Para Deus ir desenvolvendo em você também essa caracterização de um evangelista, de um discípulo, de um comissionado a proclamar o Evangelho. Que Deus te abençoe e nós temos que ser testemunhas. Tá? Quem vai fazer a diferença é a palavra de Deus, obviamente. Mas o Senhor há de mandar pessoas que levem a verdadeira palavra sendo verdadeiros também, sendo testemunhos, sendo mártires dessa palavra. Esse cântico conhecido e antigo, né? Quero louvar-te, eu gosto dele porque fala, as aves do céu cantam para ti, as feras do campo, me faz lembrar do Salmo 19, que diz, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, se até os céus, se até o firmamento servem de testemunho para anunciar as obras de Deus, e nós, feitos à imagem e semelhança de Deus? Esse Salmo 19, e tem tudo a ver com a letra desse cântico, é um tapa na cara, né, de muitos crentes que não percebem logo de cara aquilo que está sendo dito. Os céus proclamam a glória de Deus. Como? Só de olhar já dá para ver a glória de Deus. Firmamente, todos eles testemunham. E nós, a imagem e semelhança, temos testemunhado? Nós vamos fazer o contracanto aqui. Aí você faz em casa também, tá bom? Homens e mulheres. Mais baixo aqui para você. Buscar o teu querer, tua graça receber, quero servir-te, as aves do céu cantam para ti, as feras
Vamos encerrar orando? Ó Deus, nos colocamos humildemente na Tua presença, sabedores diante da explanação da Tua palavra, que é viva, verdadeira. O Senhor nos concedeu do Teu Espírito, ó Deus, para nos salvar, para nos atribuir a fé, mas para testemunharmos com as nossas vidas o Evangelho de Jesus. Para junto de levarmos a palavra que fará diferença nos corações, também impactando vidas, que é a palavra de Deus, possamos corresponder àqueles que temos levado um exemplo e prática de vida cristã. Então, ó Deus, se precisamos mudar e corrigir para testemunhar Jesus na vida das pessoas, que o Senhor nos ajude, nos auxilie, e renove o nosso ser mais uma vez, porque toda a criação serve para adoração e glória do Teu nome. Nós não queremos perder para aquelas que não podem corresponder como nós, feitos à Tua imagem e semelhança. Então o Senhor nos ajude, renova o nosso ser, nosso caráter, para sermos testemunhas do Senhor no nome de Jesus, abençoando o nosso dia, abençoando a vida da Gabriele, que completa mais um ano de vida hoje, dando a ela toda a instrução e desejo de testemunhar aos seus amigos, parentes, o quanto Jesus é grande na vida dela. Amém. Fica com o nosso dia, Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém.